Olá, essa é a aula sobre dislexia. A gente precisa entender primeiro o que é a dislexia. É um transtorno de aprendizagem que se caracteriza por uma dificuldade em ler, interpretar, escrever, manifestando-se por dificuldades no reconhecimento correto das palavras e também na capacidade de decodificá-las. A dislexia pode ser diagnosticada depois de um período da alfabetização, após tentativas sistemáticas de mediação para ensinar a leitura e a escrita à criança. Sinais que podem ser observados ainda na pré-escola, bastante importante da gente atentar, como, por exemplo, dificuldade em segurar o livro na posição correta, em reconhecer o seu nome. Pode ser observada também uma maior lentidão para nomear objetos e cores, dificuldade em pronunciar, parece uma dificuldade maior em aprender palavras novas. Então, quando a gente se depara com uma criança com esses aspectos e com possível diagnóstico, de dislexia, a gente não pode perder de vista que essa dificuldade não tem relação nenhuma com desmotivação, com falta de interesse ou falta de esforço. A pessoa com dislexia precisa de um tratamento e um manejo que é diferenciado. A gente deve, assim, então, criar e construir de uma forma coletiva estratégias para fazer com que ela consiga superar as dificuldades, adequando os métodos e materiais como parte de um processo de desenvolvimento linguístico, que vai contribuir expressivamente para o crescimento de outros setores, no desenvolvimento da criança. Na escola, por exemplo, as pessoas com dislexia podem se beneficiar do uso de audiolivros, programas de computador, programas que transformam o que está escrito em fala, em organizadores de ideias. Em sala de aula também, as adaptações contemplam textos, tarefas, construções mais simplificadas ou partes relevantes daquele texto ou daquela redação em destaque. Um aspecto também que se torna muito importante ter em mente é a flexibilização do tempo que é ofertado para que aquele estudante consiga concluir tarefas, realizar uma prova. Esse aspecto tem que ser considerado porque esses estudantes acabam demandando mais tempo para as atividades escritas. E ainda se pode levantar como uma possibilidade a possibilidade de substituir avaliações escritas por versões orais, dependendo da necessidade daquela pessoa. Nesse sentido, pensando em facilitar a aprendizagem escolar, as atividades lúdicas são grandes aliadas, porque elas conseguem o envolvimento daquela criança e garante também que os elementos fonológicos sejam trabalhados, sejam inseridos ali naquela tarefa que vai ser desenvolvida com a criança, como, por exemplo, a invenção de rimas e palavras, atividades que envolvam reconhecimento e a utilização de palavras que têm uma mistura e segmentação de sílabas, identificação de fonemas iniciais, ligação de símbolos, sons, jogos de discriminação de vogais, canções, entre outras atividades. E por fim, fica uma sugestão de um filme chamado Como Estrelas na Terra. Esse filme retrata muito bem o percurso de uma criança com essa dificuldade de aprendizagem e como um professor que estava atento ali a todo o perfil da criança, as dificuldades que ela tinha no enfrentamento da situação escolar, aliando o conhecimento que ele tinha
sensibilidade pôde ajudá-la a se aceitar e a vencer os desafios que ele se deparava. Abraços e até uma nova oportunidade.